Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma análise rápida para vocês e dessa vez vamos falar do Manchester City do Pep Guardiola. Eu não vou falar exatamente sobre o time da temporada, claro, a análise é em cima dele, mas eu vou dar uma passada muito mais nos padrões que o Guardiola utiliza, seja lá qual for o esquema tático, seja lá qual for a escalação, e não só preso às modificações que ele fez nessa temporada. Vou deixar o card aqui em cima da análise rápida que a gente fez do time da temporada 2021, porque em 21-22 ele não mudou tanto assim. Então eu vou dar uma passada desde os primeiros times, uma passada rápida, claro, em alguns padrões que ele vai modificando, desde os primeiros times que ele comandou desde que chegou ao Manchester City até chegar ao time atual. Eu vou dar uma cantada aqui numa escalação, mas não se apeguem muito aos nomes, até porque esses nomes variam muito, entram na rotação de elenco e alguns deles se modificam de acordo com o que o Guardiola está pensando para o jogo em questão. Alguns nomes são bolas cantadas como o Ederson no gol, ele é o titular inquestionável. Mas a gente sabe que o Walker pode ou não ser titular na lateral direita, porque o Cancelo joga tanto na direita quanto na esquerda, inclusive nessa temporada tem jogado mais pelo lado esquerdo. A dupla de zaga normalmente tem Rúben Dias e Laporte, mas pode ter o Stones, pode ter o Ake. Na própria lateral esquerda, além do Cancelo, pode ter o Zinchenko. O Mendy faz parte do elenco, mas teve aí um problema criminal, né? Estava preso, detido, né? Lá na justiça inglesa, então a gente nem considera muito ele. Rodri é o volante titular, mas por aqui pode jogar, por exemplo, o Fernandinho entrando na rotação. Kevin De Bruyne é titularíssimo no meio-campo, mas ele pode fazer outras funções também. Por aqui pode jogar o Bernardo Silva ou o Gundogan. Inclusive, Bernardo Silva pode jogar em qualquer uma das duas pontas, pode jogar centralizado também. Por isso que eu não quero muito me apegar a nomes. Mahrez também parece ser muito titular pelo lado direito. Na esquerda, o Grealish foi contratado nessa temporada a peso de ouro e começou muitos jogos como titular, vem frequentando um pouco mais o banco nas últimas partidas. O Sterling vem tendo um pouco mais de sequência. Centralizadamente, começou a temporada o Ferran Torres tendo uma boa minutagem, ele já se transferiu para o Barcelona. Gabriel Jesus pode jogar por aqui ou pelas pontas também. Phil Foden pode jogar por aqui também ou pelas pontas, enfim. Por isso que eu quis dizer para a gente não se apegar muito a nomes, porque não é essa a principal importância da análise do vídeo de hoje. Vamos falar sobre alguns padrões que o Guardiola implementa no time e algumas variações também. Quando ele chegou no Manchester City, ele queria fazer uma variação com aquela saída de três clássica com o volante recuando. Na época o volante era o Fernandinho. E aí os laterais centralizavam com os meias também subindo. Dessa forma ele garantia a amplitude das jogadas com os pontas, isso se mantém até hoje. Tem um jogador mais referencial na frente, mas também com muita mobilidade, não é exatamente aquele centroavante clássico, e os dois laterais ficavam por dentro. Então essa era a saída de bola que o Manchester City usava, uma saída de três. À medida que o time ia avançando, essa escalação variava para o 2-3-5 ou 2-3-4-1, como queiram. Mais recentemente, ele não vem segurando e recuando tanto o volante assim. O jogador mais híbrido, que pode fazer o papel tanto de meio-campista quanto de zagueiro, é um dos laterais. Quando o Cancelo é titular, normalmente é ele quem vem jogar no meio. Deixa eu voltar aqui o time todo. Aqui na frente nem precisa, porque esse padrão aqui ofensivo ele se mantém com 5 jogadores. Os dois meias, os dois pontas e o centroavante. Mas aqui para trás é onde a gente tem a maior modificação, né? Então vamos exemplificar com Walker na direita e Cancelo na esquerda. Cancelo vem fazer o meio e a gente tem uma saída de 3 com o Walker segurando como lateral base e os dois zagueiros. Geralmente o jogador que está do lado esquerdo é canhoto. E aí Laporte e Ake são jogadores para poder fazer essa função. O Laporte também pode jogar centralizado quando a dupla de zaga é formada pelos dois. E o Ake também pode jogar na lateral esquerda se precisar. E assim como se o Cancelo jogar pelo lado direito, e aí o Zinchenko, por exemplo, jogar pelo lado esquerdo, ou o próprio Ake fazendo essa função de híbrido entre lateral e zagueiro, o Cancelo vem por dentro, pelo lado direito, e aí esse jogador mais aberto pela lateral esquerda é quem faz a função de um lateral base. Então esse é o padrão de saída de bola.
Ele se estabelece porque a maioria das equipes na Inglaterra marcam pressão, sobem pressão com 2 jogadores, marcam no 4-4-2, com 2 linhas de 4. Então você tem uma superioridade de 3 contra 2 na defesa e você tem 4 jogadores no meio campo para poder combater as famosas linhas de 4 que se tem lá na Inglaterra. Então esses jogadores ficam em inferioridade numérica contra o restante do time. 2 jogadores centralizados contra 4. Eles não sabem se sobem pressão para marcar os volantes e deixam os meias livres na entrelinha, ou se marcam mais atrás os meias e deixam esses jogadores livres na saída de bola para que esses encostem. Então é sempre um cobertor curto, porque quando a bola está pelo lado, os zagueiros podem acionar os pontas imediatamente. E os pontas recebem sempre com muito espaço. A ideia é justamente abrir a defesa adversária para poder gerar esses espaços, tanto para a jogada individual aqui dos pontas, quanto para a penetração dos meias, quanto para a movimentação aqui do centroavante. Vou tirar de cena aqui rapidinho o restante do meio campo para poder explicar melhor essa parte. Aliás, a defesa posso deixar. Essa parte aqui é importante. Quando o Guardiola começa a temporada 21-22, ele utiliza muito Ferran Torres, às vezes também o Gabriel Jesus e até mesmo o Phil Foden aqui na ponta. E eu ficava com muita dúvida de o que ele queria exatamente com isso, com esse posicionamento de um jogador com mais característica de ponta, jogando enfiado, centralizado, de costas para a defesa, se o estilo do Manchester City é um estilo mais impositivo e esse jogador precisaria realmente jogar de costas, ser um jogador mais físico e menos rápido. Faria muito mais sentido se o City jogasse dessa forma para poder utilizar um jogador com essas características, assim como o Mbappé, por exemplo, joga no PSG, porque aí ele tem velocidade para poder atacar as costas de uma defesa que joga mais adiantada. E não é esse o padrão do Manchester City, a gente sabe bem disso. O estilo do City é de jogar bem lá na frente, sufocando a marcação do adversário, encurralando o time dentro do próprio campo. E aí por que esse jogador era escolhido, né, com essas características, um jogador com característica de ponta, de velocidade, jogando nessa posição? A ideia é a seguinte: esse jogador vai balançar muito pelos lados. Então se você tem 2 pontas abertas segurando os laterais, quem vai ter que marcar ele é um zagueiro. E aí você abre todo o espaço da defesa para a penetração desses jogadores aqui. E se os dois acompanharem, é mais espaço ainda para esses jogadores entrarem. A gente pode lembrar também que na temporada passada, em alguns jogos dessa temporada, vou tirar a defesa mais uma vez, rapidinho, o City jogava sem centroavante. Inclusive jogou boa parte da Champions League com aquela escalação onde o Gundogan era muito titular ao lado do Rodri. Então a gente tinha aqui uma dupla de volantes, tinha 2 pontas abertos, normalmente eram o Foden e o Mahrez, e tinha aqui Bernardo Silva e De Bruyne, um pouco mais à frente. Era um 4-4-2, mas eu gostava de definir como um 4-2-4-0. Por que 0? Porque a defesa ficava sem referência, ficava sem ter quem marcar no ataque, então a linha tinha toda que se adiantar, ficando todos aqui no mano a mano, e todo esse espaço às costas aqui, ó, podendo ser aproveitado por quem quisesse vir de trás. Então, da forma como ele vem escalando o time nessa temporada, com 2 homens mais abertos, e o cara mais adiantado sendo um cara mais de velocidade, podendo cair pelos lados e arrastando, o espaço fica ainda maior. Ele não deixa os jogadores no mano a mano, ele deixa os jogadores com espaço vazio para poder atacar. Então é mais uma inovação que o Guardiola traz para essa temporada. E ele continua usando também a formação com 2 falsos 9 algumas vezes. O Bernardo Silva é um jogador que está se destacando bastante nessa temporada e ele é um capítulo à parte nesse time, porque ele faz múltiplas funções em campo. Tanto ele quanto o De Bruyne, eles podem recuar quando jogam aqui no meio, ajudar o Rodri na saída de bola e ajudar esse esquema a variar, ficar com um desenho mais parecido com um 4-2-3-1, mas é só no momento da saída de bola esses jogadores podem recuar. Repare que em muitos jogos o De Bruyne vem buscar atrás do círculo central, e o Bernardo Silva idem, ele também pode fazer isso. Quando um recua, o outro avança, fica um pouco mais adiantado. Isso vai mexer também com a marcação do meio campo, vai influenciar na marcação do meio campo adversário.
Quando o Gundogan joga, ele já fica um pouco mais fixo mesmo, e aí normalmente é um jogador mais ofensivo que joga por aqui. Tanto o De Bruyne quanto o Bernardo Silva, porque o Gundogan ele já é um segundo volante, um meio armador de origem. E por que o Grealish não tem dado tão certo assim, né? Ele foi a principal contratação da temporada, por que ele tá deixando tanto a desejar? O Grealish, ele não é um ponta de 1 contra 1, de velocidade. Ele é um meia atacante, ele é um meia aberto, ele é um cara que quando tem a bola, a tendência dele é centralizar e dar um pouco mais de espaço para o lateral atacar por fora. E não é assim que os laterais do City jogam, né? Eles atacam muito mais por dentro. Quando o lado esquerdo está ocupado pelo Cancelo, ele ataca mais por dentro e aí o time fica sem amplitude para poder dar por esse lado. E quando o Cancelo ataca pela direita, o lateral esquerdo é quem fica fazendo a função de base. Então quando o Grealish faz essa função, quem é que faz essa ultrapassagem? Ninguém. Então era muito melhor que o City jogasse com o Sterling, com o Foden, aberto pelo lado esquerdo, porque eles têm mais função de velocidade. Até o Gabriel Jesus, que é um jogador que também tem muita disciplina e deveria ser mais valorizado aqui no Brasil, na seleção brasileira, para poder fazer o acompanhamento aos laterais adversários, para poder fazer a pressão no campo de ataque, que o City também sempre faz muito bem, e que o próprio Guardiola disse, é um jogador muito mais especial, fazendo essa diagonal no ataque do que jogando nessa posição centralizado, de costas para marcação e tendo que ficar muitas vezes de mano a mano com zagueiros mais físicos, mais fixos, que usam muito mais o corpo, que são jogadores mais viris e menos leves para poder cair no drible, na velocidade, nas qualidades individuais que o Gabriel Jesus tem. Então esses são os padrões do Manchester City nessa temporada. Algumas variações táticas que ele tem, claro, defensivamente a gente já sabe, é um time que marca muita pressão no campo de ataque, sabe que o Ederson sai do gol muitas vezes para poder ajudar nessa saída de bola, inclusive acho que até vale a pena, porque a saída de 3 é para quando tem 2 jogadores, né? Quando tem 2 atacantes marcando a saída de bola. Quando tem 3 atacantes marcando a saída de bola, como por exemplo o Liverpool usa, o Ederson se faz fundamental para poder ser esse elemento aqui de superioridade numérica, porque os 3 não vão conseguir marcar os 4. O Ederson se torna quase que um outro jogador de linha, e aqui a gente tem a aproximação do meio campo para ele poder ser opção de passe. Se aqui o atacante vem pressionar ele já toca para o lado, ele sai do gol, ele faz linha de passe. É um goleiro excelente para poder jogar com os pés, inclusive disputa a posição, né, com o Alisson pela titularidade da seleção brasileira. Quais outros padrões você enxerga no Manchester City? Tem alguma outra inovação tática que o Guardiola trouxe para essa temporada? Acrescente aqui nos comentários, vamos debater. O que você acha do City? É o time que está jogando o melhor futebol da Europa? Nesse momento, né, estou gravando aqui no dia 16 de janeiro de 2022, acabou de vencer o Chelsea, que era o vice-líder até o momento da gravação desse vídeo, na Premier League, abrir 13 pontos de distância para ele. Também, claro, tem o grande objetivo de conquistar a Champions League, quando bateu na trave na temporada passada. Será que dessa vez vai? Será que realmente esse time precisa de um centroavante mais físico, mais realmente um homem mais de área? Fala-se em Haaland, né, para a próxima temporada. Falou-se muito no Harry Kane para o começo dessa temporada e não deu certo. Ou será que nesse estilão aqui de um jogador um pouco mais móvel, às vezes jogando com aquela função de 2 meias, fazendo o que se chamou na Europa de duplo falso 9, né, com o De Bruyne, Bernardo Silva ou eventualmente outro jogador, será que isso vai ser o bastante para poder tornar o City competitivo na mais alta prateleira? Vamos esperar até o final da temporada, mas por enquanto a gente pode especular aqui nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Se é novo no canal, gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe com os amigos, dê like, assista os outros vídeos, sugira mais conteúdos aqui também nos comentários. Fica à vontade, a casa é sua, esse espaço também é seu. E é claro, até a próxima!